Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. O mercado global de açaí vive uma expansão aí sem precedentes. Projeções internacionais apontam que o setor deve saltar de 1,7 bilhão de dólares esse ano para quase 3 bilhões de dólares até 2034. No Nordeste, a demanda acompanha esse movimento e impulsiona histórias de sucesso no franchise. Uma delas completa 15 anos de história, a Rede Cearense Puro Açaí, nascida em Fortaleza a partir de um empréstimo de R$ 500 e que faturou R$ 45 milhões no último ciclo. Para esse ano, a projeção é de 51 milhões. Para entender a profissionalização deste mercado, o nosso convidado de hoje é o fundador e presidente da rede, Franklin Vieira. Seja bem-vindo, Bom dia, tudo bem? tudo bom? Franklin, conta pra gente um pouquinho de como essa história começou. É história linda e emocionante. Espero que hoje eu segure as lágrimas. É, eu comecei em um carrinho de lanche na cidade 2000. Antes do carrinho de lanche tinha uma pastelaria e uma praça no bairro Cidade 2000, Fortaleza. E eu parei com o pastel, que eu trabalhava. Antes dele teve outros segmentos também, como hambúrguer, tapioca, caipifrutas drinks. Eu gostava sempre de estar inovando ali, buscando uma coisa nova, né? E eu acredito que Deus sempre colocou uma barreira para que eu seguisse a trajetória que Ele fez para mim. E nisso, da pastelaria, o que restou dela foi um carrinho de lanche. Aí o carrinho de lanche olhou para mim, eu olhei para ele. Rapaz, acho que eu vou trabalhar com açaí. Porque existia naquele tempo, 2011, 10, 11, tinha muito pó de guaraná, né? E o pó de guaraná, às vezes tinha alguma receita lá que tinha uma polpinha de açaí. Aí eu pedi para bater só aquela polpinha e eu vi que, rapaz, esse negócio aqui é bom mesmo, né? Então eu, rapaz, acho que eu vou trabalhar com açaí mesmo. Vou tentar fazer uma receita. E assim eu fui fazer a receita e fiz uma, duas, três até acertar, né? Aí o meu irmão, na época, ele me emprestou R$ 500 para me começar, porque eu tinha que comprar os insumos, né? A saca de açaí na época era uma saca de 40 quilos. E encontrei essa polpa no mercado de São Sebastião, tinha para vender. E assim eu fiz a receita, levei pro carrinho, fui para a praça e comecei novamente. Começamos desse jeito e foi um sucesso imediato. Foi um sucesso imediato. Tava em uma praça, acabei indo para a praça central da cidade 2000 e chegando lá não tinha onde eu colocar esse carrinho. Né, até que o seu Tony, da Toca do Tony, é um bar de Uhum. esquina lá, ainda hoje existe. Ele se comoveu de alguma forma, acho que alguém foi falar para ele. Aí ele me chamou e falou: Franklin, coloca seu carro na minha calçada. Aí eu, na sua calçada aqui, no seu bar, no seu restaurante? É, pode colocar. Mas eu vou acabar atrapalhando o senhor. Não, coloque. Aí eu, então tá bom. Coloquei. Só que aí depois de uns 3, 4 meses, o açaí já estava tomando as mesas dele todas, né? E ele não me cobrava nada, então eu ficava meio assim, mal com isso, né? Até que eu consegui um cantinho do outro lado da praça. Uhum. Vendia peixe de dia, açaí de noite, né? E açaí com peixe, lembro de Belém, né? Né? Então eu falei com ele, disse que ia sair, né? Ele tipo que ficou meio que triste, mas ele foi uma mão de Deus. Eu gostei assim do que ele fez.
Foi bom demais. Ainda hoje eu tenho ligação com ele. E fui lá. Para lá, de lá, eu fui para a cidade abri uma lojinha na cidade 2000, 2, 3 cadeirinhas. Só que aí eu corri para a cidade dos funcionários. Foi onde eu encontrei um quiosque na Avenida Oliveira Paiva, né? A Avenida Oliveira Paiva de lanche, acho que o que tinha na época era o Papalégua. Acho que era Uhum. somente Papalégua. Então achei um quiosque e nesse quiosquezinho eu comecei a abrir a segunda unidade, né? Que é o carrinho de lanche, ficou na cidade 2000 dentro do ponto, funcionando. E eu abri o quiosquezinho na Oliveira Paiva. Mas assim, de início, com acho que com um mês, de 7 meses eu fui para 14 mesas. Aí 2, 3 meses já fui para 25 mesas. Aí virou uma loucura. Era um negócio extraordinário. Ainda é, né? E aí, na tua avaliação, assim, o que que foi esse principal divisor de águas, né, para transformar um carrinho de rua em uma rede, né? Então, nesse tempo do quiosque, o Caio Rodrigues são meus primeiros franqueados. Eles abriram a unidade na 13 de maio, Barra de Fátima. Eles vinham cogitando muito a Puraçaí, em quiosque, né? Querendo abrir a loja, falando de franquia. Uhum. Eu não sei nem o que é franquia. Vocês querem levar meu negócio para vocês? Eles, não, não é isso não, e tá, tá, e foi indo aí uma semana, 2, 3, 4, e eu já estava querendo me mudar para um primeiro ponto físico na Oliveira Paiva. E nisso, acabei gostando dos meninos, aperto de mão, né? Aperto de Uhum. mão e liberei, né, para usar o uso da marca, né? Não me pagaram nada na época. Abriu lá na 13 de maio, já abriu uma loja bonita. Aí eu, Sim. fala-me Deus, tá na minha frente. Enfim, abri a loja da Oliveira Paiva e nesse trâmite eu conheci minha esposa, Ana Paula. Ana Paula, ela já trabalhava, fez faculdade de administração e ela estava cursando ainda, estava trabalhando, né, em administração, empresas, e juntamos esse namoro nosso, né? Aí juntando, a confiança foi aumentando, então ela tinha o que eu não tinha, né? O meu estudo foi só o Que era o segundo grau. conhecimento, né? E eu tinha o que ela não tinha, então nos juntamos e começamos a buscar a franquia para formatar, né, a franquia da Puraçaí. E foi pelo Sebrae, né? E formatamos, aí voou. Vou rapidamente, eu acredito que foi em 2012, 13, começou, aí começamos a vender a primeira franquia, a segunda, sempre focando para famílias. Meu foco Uhum. sempre foi liberar a franquia para famílias, porque as famílias, elas ficavam dentro da loja, dava aquele gás e tal, não queria perder aquele dinheirinho que passou um tempo juntando, né? E deu muito certo. E hoje vocês estão em quantas lojas, quantos estados? Hoje nós estamos com 80 unidades, estamos no Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, Espírito Santo, Ceará, né? Estamos fazendo uma nova expansão para São Paulo. É isso, tá andando bem. Que bom, né? No mercado de franquia, Franklin, quanto que esse alinhamento entre a veia comercial do fundador e a governança mais técnica, profissionalizada, ela é essencial para evitar a morte, a mortalidade desse negócio, né? A gente sabe que muitas empresas acabam não resistindo aos primeiros anos, né? Qual é o equilíbrio, a receita aí para uma franquia poder expandir assim com sustentabilidade, né? Então, nós fomos os pioneiros em franquia de açaí, certo? E na época foi um desafio, porque o sucesso era enorme e a organização era pouca. Uhum. Então chegou um tempo que eu e minha esposa conversamos e falamos, vamos ter que nos organizar para continuar.
E foi na época que eu sou empreendedor, isso desde os 7, 8 anos de idade, né, aí tem uma parte para uma história para trás para contar, mas outro Uhum. momento. E, vimos que tínhamos que garantir a qualidade para os clientes, porque o atendimento ele se trata de eu fui garçom 10 anos, né, então me especializei bem em atendimento, se trata do todo, né, do ambiente, do produto, do atendimento, físico com o cliente, né. E só que a qualidade do produto, como é que eu vou garantir? Isso aí foi quando veio na mente já em 2018, veio na mente de abrir uma fábrica de açaí, no estado do Pará. Uhum. Então eu fui à caça, né, eu fui à caça de um espaço, um lugar para poder construir e tal, eu já tinha um bom entendimento no ramo, de fábrica, né, eu visitava muito, e acabei voltando para casa com a fazenda. Acabei vi uma oportunidade, comprei a fazenda e construí a indústria, e na construção, foi até na Copa de 2018, eu acredito, né. Isso abriu muito a nossa mente, comecei a plantar açaí, né, e o nosso consumo hoje não é só da fazenda, mas sim dos ribeirinhos, né, nós Uhum. temos parceria com os ribeirinhos da região. Então, quando você pergunta o que fazer para dar continuidade, é buscar, modificar, sempre manter a essência, né, a qualidade do Uhum. produto, mas sempre buscar, uma forma de 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 não perder o rumo que você vê para o seu negócio, né. Quando a gente eu acredito numa coisa, que Franklin, você chegou onde você está. Cara, você chegou no topo. Eu não penso assim. Quando a gente pensa assim, a gente para de acelerar, né. Então eu acho que a gente tem que estar sempre dando continuidade com os melhores padrões possíveis para continuar dando certo. Mas como é que é esse diálogo com o franqueado para que também não acabe, vamos dizer assim, desvirtuando a essência do que é marca registrada do teu negócio, né? Como é que vocês têm trabalhado para garantir, né, esse padrão de qualidade no atendimento, na infraestrutura, no produto? A Pura Açaí, ela tem um escritório muito bem equipado, né, a gente tem nossos supervisores, fazemos visitas, fazemos, momentos com os franqueados, fazemos café com o Franklin para a gente conversar e, trocar Ajustar a ideias, operação, né? ajustar, falar um pouquinho da dor, porque o comércio hoje, ele está hoje a gente não fala de 30 unidades da Pura Açaí em Fortaleza, mas nós falamos de umas 3.000 lojas de açaí ao todo dentro de Fortaleza, né. Então a gente tem que estar lá em cima do marketing ali, fazendo campanhas, eu vou dar um exemplo, eu fiz uma campanha em uma unidade nossa, só por conta dessa campanha o faturamento aumentou 40.000. Então é isso, a gente se Uhum. incentiva, né, juntar eles, né, sempre mostrando, nós temos 4 unidades próprias, justamente que é para, né, Guiar, mostrar né? isso. E aí, Franklin, quais são hoje as principais metas de crescimento da empresa para os próximos anos? Tanto em faturamento quanto em número de unidades, né? É, hoje nós estamos com a meta de chegar em 100 unidades até o final do ano, Uhum, né. Faturamento, nós temos uma média de faturamento das 80 unidades em torno de 120.000, certo. Isso é a média total. Shopping é uma situação, loja de rua é outra, né, mas a média total é um faturamento de 120.000. Eu acredito que passa de 80 milhões de faturamento anos, uhum.
nas franquias, né. E acredito que até o final do ano chegamos nessas 100 unidades, espero que passe, que seja isso sempre visando o melhor para todos, né, como cliente, franqueados, são meus parceiros, amigos. E me diz uma coisa, o que que a gente tem, vai ter aí de novidade? Como é que você tem pensado, assim, vai ter diversificação de portfólio? Como é que vocês estão estruturando aí? É, estou com uma novidade boa que tá chegando aí nas unidades, não sei se eu conto. Conta. Rapaz, os concorrentes, se eu contar, os concorrentes vão pra cima e querer lançar primeiro que eu, vou deixar não. Nós estamos com uma marca nova, né, que é a Marana. A novidade não é essa, né, eu vou falar da Marana. Nós estamos com a marca nova, que é a Marana. A Marana, ela é atacado e varejo, nós abrimos unidades, licenças, né, para fazer uma expansão, aonde a Puraçaí, não é que ela não consegue estar, certo? É tipo cidade interior, porque a gente faz um bom trabalho, uma boa pesquisa antes de ceder essa franquia, né. Então tem algumas localizações que a Puraçaí ela não consegue ficar, por conta de alguns fatores. E a Marana, ela veio para justamente para a gente abrir distribuidoras nessas cidades, né, o foco não é capital, para ela atender, a pastelaria, as lanchonetes, os restaurantes, as barracas de praia, os quiosques, né, já recebe um produto pronto, é um produto que vem da Puraçaí, da indústria Puraçaí, só que é um produto, ele trabalha, nós trabalhamos ela com 10% de sólido. Você conhece, é de Belém, né. E a Puraçaí já trabalha com 14% de sólido, né. Então ela tá dando muito certo, ela já estamos chegando em Juazeiro do Norte, Cariri, estamos em Fortaleza com 2, distribuidora grande, só que ela não é consumida nessa unidade, Uhum. né. E estamos em Limoeiro do Norte, Maranhão agora também, é isso. E aí, você falou no início da nossa conversa, que quando você começou, era mais comum se vender só o guaraná e tal. Hoje o açaí aqui no Ceará, Fortaleza, tem vários lugares, né. Em que medida vocês conseguem trabalham esse diferencial? Porque a concorrência aumentou, né, da oferta de açaí, né. Como é que quais são as estratégias aí para vocês se destacarem? É assim, nós sempre, desde o princípio, eu deixei uma coisa bem clara, que a gente foca muito na qualidade do produto, muito mesmo. E desde o princípio deixei bem claro que eu não mudo, eu não vou fazer o que muitas empresas estão fazendo. Uhum, E eu tenho certeza que lá na frente, quem trabalhar com açaí vai mudar a tua qualidade, como muitos mudaram, né. Eu tenho um voto com Deus, é coisa minha entre Deus e eu não mudo isso, né, independente se o açaí chegar em 60, R$ 70 o quilo, eu não vou mudar a qualidade, né. Lançamos a Marana justamente para poder conseguir mexer, mas na pura uhum. açaí a Mexer gente não nessa mexe. operação, né. Isso. Então a gente foca muito na qualidade, a gente foca muito em fazer parceria com esporte, com eventos evangélicos, católicos, a gente sempre está envolvido, né, nas campanhas aí que o Brasil oferece pra gente, né. Eu acho que é isso. Uhum. E aí, hoje o açaí de vocês vem da fazenda lá no Pará, né. Mas hoje vocês também observam como é essa logística, né. Hoje vocês também observam outros lugares, miram outras produções?
Então, lá na fazenda nós temos um bom volume, né, que nós produzimos dentro da fazenda por açaí, mas também compramos, né, dos ribeirinhos, temos Uhum. parceria com eles. E expansão de plantio de açaí. A terra no Pará é muito grande, é 1.250 hectares, né? Tem uma grande parte para aumentar mais lá ainda. Só que eu estou encantado com a cultura açaí no Ceará, né? Ela já tem um bom tempo já que já tentaram, mas não teve aquele calor de vontade, né? E Mas também tem uma questão da própria questão hídrica, né, porque para produzir açaí você precisa de ter muita água e sol. Só que o Ceará tem só. muita água. Tem muitas regiões que nós temos milhões de metros cúbicos de água, açudes, lagoas. O nosso solo também, ele tem muita água debaixo dele. E eu lembro do Humberto, né, que me procurou para apresentar o projeto dele lá no Paracuru. E no início eu fiquei meio assim, rapaz, o gado da açaí é no Pará. Amém, ó, benção, estamos lá, né? O coração do açaí é lá mesmo. Nenhum estado vai tirar isso do Pará, não. Só que quando eu descobri, né, lá no Humberto, que eu fui ver as palmeiras dele, a forma que ele estava plantando, daí ele colheu, ele levou para uma fábrica, uma batedeira, né? Aquelas batedeiras mais artesanal, e bateu lá aquele açaí, que eu senti o cheiro, o sabor, a cor. Eu olhei, rapaz, que é isso aqui no meu quintal? Peraí. E isso acendeu, né? Eu falei para o Humberto, Uhum. cara, continue o seu projeto, o caminho é esse. Eu não acreditava, passei a acreditar, tá bom? Então agora até eu vou plantar açaí no Ceará. Por açaí, vai plantar. E isso já tem previsão de quando vocês pretendem entrar nessa operação? Temos sim, ano que vem, eu acredito que a gente já está iniciando já o nosso plantio, início Uhum. do ano. Ainda para mas para qual região que vocês têm costumado, assim, que vocês têm visto mais potencial, vamos dizer assim, para o plantio de Interessante açaí essa aqui no pergunta. Ceará? Estão plantando muito pro lado do Paracuru, área mais arenosa. Eu não gosto muito, sinceramente eu não gosto muito, porque a vitamina é pouca na terra, então Uhum. tem que estar corrigindo o solo direto. Já eu gosto daquela área barrenta, vermelha, sabe, aquela terra escura. E eu gosto muito ali pro lado do sertão do Ceará, ali, indo pro lado da Serra de Guaramiranga, aquelas regiões lá são muito boas. E é para lá que eu vou. Muito bem. E vocês hoje já estão em 7 estados, né, vocês percebem alguma diferença no perfil de consumo? Tem, tem muito, Quais viu? são? Rapaz, Chama a atenção, assim, de vocês? O Nordeste em peso, ele tem um consumo igual, né, como no Ceará, como todos os estados do Nordeste. O Norte, ele até que aceita o nosso produto, né? Porque não é só o açaí, né? Nós temos vários cremes, né? Pistache, cupuaçu, creme de leite, morango, enfim. E castanha do Pará, castanha de Uhum. caju. Então, é mais fácil do norte aceitar o nosso produto. Sendo claro que nós temos açaí fit, que é o mesmo açaí que vocês consomem no Pará, porém é mais gelado. Uhum. O segredo é só mexer um pouquinho para ele dar aquela sentada como vocês comem lá, deixa ele mais macio. Só que já o Nordeste consumir a forma que o Norte consome, É mais e é difícil, né? bem mais difícil. Aquele peixe camarão sem açúcar é bem mais difícil. Só que o maior desafio é o Sul. Uhum. O Sul, eles têm costume de consumir um açaí mais docinho. Então eles falam assim, eu como açaí em tal lugar. Mas para o nordestino, o norte, for ver esse açaí é tipo chula, certo? É tipo chula ali, congelada.
Então, eu não conheço nenhuma marca do Sul que veio para o Nordeste que deu certo. O Uhum. Nordeste não aceita, não dá certo. E já o Nordeste ir para o Sul, existe uma dificuldade. Nosso açaí aqui é muito forte, né? Uhum. Comparado o do Sul. O de lá, né? Isso. Então, nós estamos indo para o Sul, mas com produto Marana, né? Com produto Marana. Por açaí, ela vai chegar lá, mas de uma forma, acredito, diferente. Hum. Fica em off essa parte da pessoa. Vocês foram pioneiros aqui nesse modelo de self-service, Sim. né, do açaí. Como é que vocês se reinventam hoje para manter a liderança nesse setor que é altamente pulverizado, né? Como é que vocês, É, com barreiras de entradas assim é, diferentes? eu, o, fomos pioneiros no self-service, é uma história até bonita, né, de contar. Eu fui almoçar em um restaurante lá na cidade do Sonaro e em pleno, eu me servindo aqui da comida, eu olhei assim, self-service, a loja era uma loucura, era muita, faturamento de 400 e pouco mil, era muita gente. E ali eu já estava a franquia, eu desovando para ver se o atendimento melhorava. O cliente passava mais de uma hora para consumir o açaí da gente. Tinha cliente que dizia que não ia vir mais, só que acabava vindo, porque o produto Uhum. era bom, só que aquilo não me deixava bem. Então a ideia do service foi muito massa. Eu larguei meu prato ali, passei no supermercado, já comprei umas lixeirazinhas de pia, né, para colocar as coisas, ninguém sabia o que era aquilo. Levei para a loja, eu montei lá a mesa com as granolas, falei em tapioca, os Aham. insumos, os tópicos. Coloquei a bacia lá do açaí, parecia uma bandeja, aquela de neném tomar banho, aquela bacia Aham. parecia. E naquilo eu comi, os meus clientes chegavam e perguntavam, Franklin, é, você com. O que você está fazendo? Já era 9 horas da noite. E eu, rapaz, aqui vai dar certo, vou fazer um serve de açaí aqui. Enfim, quando eu finalizei, os clientes ficavam olhando assim, eu dei aquele gritão, pessoal, serve de açaí, agora um monte do seu jeito. O pessoal olhava assim para mim, meio que. Vocês não estão me ouvindo, não, que eu tinha muita intimidade com os clientes, né? Eu falei assim, ó, rasga as comandas, tudinho que tá aí agora. Rasga as comandas, venha fazer a fila. Serve de açaí, monte do seu jeito. Aí veio um, dois, quando a fila formou 15 minutinhos, Aí todo já mundo já foi tava com seu dando. açaí. Tinha mais morango, mais kiwi, né? Porque às vezes falava, veio pouco kiwi, veio pouco morango. Coloque à vontade, era 1 quilo. Deu certo. Emendando com o que nós estamos reinventando como o serve-serve, é isso? É. Pergunta? Rapaz, a gente sempre busca modernizar, a gente viaja, participa de muitas feiras, né? Tivemos agora na ABF, na. Qual o nome, Fernando? Isso. A FISPAL, né? Estamos indo agora para a China, né, para buscar inovação, né, não pode parar, não. Vocês já pensam assim em internacionalização? Já estão amadurecendo a Europa, ideia? Europa. Europa? Europa, a gente acredita que daqui a uns 25 dias já chega uma carga lá. Já vai começar a experimentar aí esses mercados, né? Isso. Por açaí como loja e Marana como distribuidora. Uhum. Qual o maior desafio logístico ou o desafio para fazer essa operação, essa internacionalização acontecer, considerando, por exemplo, que a gente está falando de produtos perecíveis, né? Bem. Na verdade, o produto, ele só é perecível quando ele não está na temperatura certa. Quando ele está na temperatura certa, ele passa de 1 ano. Na regra, né, nas normas, é 1 ano de validade, mas dura até 2, certo? Uhum. Aí temos que seguir a norma. É, a dificuldade que tivemos, acredito que todos que querem exportar, ele é mais
a burocracia que existe, né, sobre licenças, Certificações, eh né? eh a Europa, ela não recebe derivado de leite, né, então só que vai nosso para lá é o nosso açaí que não tem, Uhum, e lá vamos também construir uma indústria com leite de lá, para ter entendi, os outros cremes da Pura Açaí. entendi. Como é que vocês observam o mercado de micro franquias? Está nos planos? Como é que vocês Estamos lançando pretendem? quiosques, sai do quiosque, vou Sabe que eu voltar. acho que está voltando para ele de um jeito É, de diferente, um né? jeito diferente, isso aí. Né, nós estamos indo já para o Shopping Guatemi, Maracanaú e tem outro. Esse ano ainda? Ah, já já, até o final do ano já está aberto já, porque a Pura Açaí está em todos os shoppings de Fortaleza, só Uhum, que tem alguns requisitos, né, que é mais viável abrir um quiosque do que uma loja, né, uhum. então e tem muitos malls, né, é uma facilidade, o custo, para o investimento é menor, né, acho que um quiosque a gente vai gastar em torno de 80 a 120 mil para abrir um quiosque, né. Uma Uhum. loja já vai para 150 a 200 mil, né, para abrir uma loja, 180 mil. O retorno desse tipo de investimento, ele costuma vir em quanto tempo para a franquia? 12 meses. A cria é 12 meses. E o lucro, a margem que ela deixa é de 19 a 25% de Uhum, lucro líquido. ok. A gente está em ano de Copa, perdemos, fomos desclassificados, Fale não. podíamos ter ido mais longe, mas não aconteceu. Eu doido pra dar Mas, meia tonelada de pois é, açaí. esse ano vocês vieram com uma campanha bem agressiva, né? Conta um pouco como é que surgiu essa ideia, né, de dar meia tonelada de açaí, caso o Brasil fosse Essa hexa, camp né? na verdade não veio do nosso marketing não. Às vezes eu dá uma coisa assim na cabeça, sabe, rapaz, vou dar meia tonelada de açaí, eu faço logo um vídeo, jogo para as meninas, pode postar. E assim a gente faz. Como aconteceu, né, lá no início, a gente estava lá na nossa mesa tentando fazer algo que impactasse, né. Aí eu: "Vou sortear um carro". Aí a pessoa: "Quer o quê? Um carro?". "Vou sortear um carro, a campanha vai ser de um carro", e assim fizemos a campanha de um carro, né, Uhum. foi tão legal, né. E eu queria muito que o Brasil tivesse ganhado, sabe, pra gente poder ter o prazer de dar essas meia tonelada. E aí, como é que vocês calculam o risco de uma promoção desse tamanho, né? Tipo, A Pura Açaí tem porque não margem, é bem. a Pura Açaí tem margem pra isso. Escuta, Franklin, como é que vocês veem essa questão de ainda na temática da Copa, desculpa, vocês criaram também esse ambiente de troca de figurinhas, né? Que é também uma forma de criar essa interação, né? Nas Sim, lojas. sim, houve muitas trocas de figurinha, minhas crianças mesmo, a Maria Stephanie é uma graça. O álbum dela tá quase completo já. E ainda tem as trocas de figurinhas, né, isso chama, né, as crianças, aí os pais vêm junto, aí acaba consumindo, tem aquela alegria, fazendo muitos jogos também dentro das lojas, algumas competições, entre clientes, para poder fazer, né, Uhum. E acaba atraindo o cliente para a loja física, né. Hoje a gente tem sim, um consumo de delivery bem amplo, né. sim, bem amplo. Temos eu acredito que o nosso delivery em loja, uma média, acho que é em torno de uns 30% de faturamento é os delivery. Uhum. Franklin, exigir abrir uma franquia hoje
exige um voto de confiança aí enorme do investidor, né, a gente tem uma taxa de juros em um patamar ainda muito elevado. Como é que vocês organizam esse plano de negócios para continuar atraindo esses parceiros? Então, eh, hoje, a transparência, olha só, eu participo de feiras, eu tive em Manaus, numa feira, Uhum, foi o que eu fiz, eu instalei 3 câmaras em 3 unidades minha, e na feira tinha um telão mostrando o movimento das minhas unidades ao vivo. Porque assim, eu chegar, fazer uma propaganda e falar de uma franquia, eu tenho que mostrar número, eu tenho que mostrar a realidade, né. E a maior realidade é o cliente. Geralmente, todos os futuros franqueados nossos vêm visitar Fortaleza, vêm conhecer as nossas unidades, conversam com nossos franqueados para pegar um feedback. Nós por Açaí, nós deixamos bem claro essa transparência, porque assim, eu não ganho vendendo franquia. Meu negócio não é vender franquia, né. E se meu franqueado não estiver bem, eu não vou estar bem. Então não faz sentido nenhum eu querer vender taxa de franquia, uhum, né. Na verdade, eu passo para os futuros franqueados um negócio para que eles se sintam bem com aquilo, sabe. Eu fico feliz em poder ajudar. uhum. E, Franklin, o Brasil está passando por uma série de transformações, né? Ano que vem já começa com mais força a ser implementada a reforma tributária. Como é que vocês estão se organizando aí para isso? Vocês já conseguiram identificar, por exemplo, como é que isso vai impactar esse varejo de alimentação fora do lar? A gente sabe que o impacto da reforma ele vai ser diferente, dependendo se é a indústria, se é o segmento. Como é que vocês estão se organizando para esse novo momento, né? O Brasil é cheio de surpresa, né. E eu acho que é cada dia após o outro. Essa reforma está vindo, vai acontecer. A Puraçaí, ela é uma empresa família. Nós temos aí não só colaboradores de 10, 12, 14 anos, mas parceiros também, como advogados, contabilidade de 10 anos. Eu acho que é um conjunto é uma corrente, né. Acho que todos juntos somos mais fortes, Uhum. porque é como eu falei no início, o Brasil é uma caixinha de surpresa todo dia, todo ano. É isso. É isso. Franklin, muito obrigada pela Ah, participação, eu que pelo agradeço. bate-papo e a disponibilidade em participar do E é programa. isso. Obrigado e vem para puro. É isso, muito obrigada. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com o fundador e presidente da rede Puro Açaí, Franklin Vieira. Até a próxima semana.